me encontré con eles me encontré con eles na última viagem, mas me encontrar com Oren novamente é sempre um prazer, com Oren e com a Silvina, e com o Charles, sim? E já ao Charles, muitos anos que eu não via. E uma coisa interessante, eu estava pensando quando via vocês aqui, não sei se é interessante, para mim é interessante. Nas Nações Unidas agora se estão reunindo todos os presidentes, ¿sí? Para determinar que vai acontecer no mundo. Mas, quinta-feira de manhã, na ARI se reúnem os presidentes da ARI, ¿sí? Quantos presidentes tem? Dois, para determinar que vai ser do universo. Essa não é, ¿sí? Mas é bom que os presidentes da ARI se reúnam para o Minyan, ¿sí? Esa es la diferencia. Los otros se reúnen para brigar por sus intereses y Nari se reúnen para estar juntos, ¿sí? Y elevar as preces. Y eso hace una diferencia cualitativa, ¿eh? Una diferencia cualitativa. Parashat Shavua, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Parashat Shavua. Só algumas coisas assim que eu fui rascando. No primeiro lugar, sim, uma das características, sim, que os cientistas falam para estabelecer se alguém é inteligente ou não é categorizar, categorizar, sim. Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino, ele falava, ele tinha um conto, Funes el Memorioso se chama, ¿sí? Funes el Memorioso. Era um cara que tinha memória, muita memória. Ele não podia, ¿sí? Eh, eh, registrar nenhuma coisa sem deixar isso na sua memória. Eu acho que falei a última vez sobre ele, mas não importa, se vou voltar a falar. Y él decía que cuando Funes vía una nube no céu, ¿sí? Él hallaba que esa era la nube das 8:32. Y cuando él veía que la nube pasaba, ¿sí? Él hallaba que esa era una nube das 8:45, ¿sí? Y él no relacionaba que esa era a mesma nube, ¿sí? Eran dos nubes diferentes para él. ¿Y cómo termina o conto de Funes o Memorioso? Que Borges dice, él era tonto, ¿sí? Tonto se dice tolo, ¿sí? ¿Por qué? Esencialmente porque él no podía categorizar, él no comprendía, ¿sí? Que a nube pertenece a un grupo llamadas nubes y que cada una de ellas era una cosa diferente. Con o linguaje acontece algo muy parecido, ¿sí? Nós temos na tradição judaica algumas formas de categorizar a língua, ¿sí? Que não são as mesmas que as formas gregas de categorizar as línguas. Os gregos estabeleceram a diferença entre prosa e poesia. Mas na tradição judaica nós temos muito posteriormente a ideia de prosa e poesia, ¿sí? Que é prosa? É difícil de determinar que é prosa, do mesmo jeito que é difícil determinar que é poesia, ¿sí? A forma mais fácil de determinar é que é prosa aquilo que não é poesia e que é poesia aquilo que não é prosa, ¿sí? Mas em geral, ¿sí? Os não entendidos como eu, achamos que a poesia tem que ter uma relação, uma medida, uma estética diferente àquilo que tem a prosa, ¿sí?
Na língua hebraica, como nós dizemos poesia? Shirá, Shirá, ¿sí? Shirá. Shirá, na verdade, é o que Oren faz, ¿sí? La shir é transformar a palavra numa musicalidade que tem uma essência diferente àquilo que, ¿sí? É a fala cotidiana, a fala prosaica, ¿sí? Eh, Y interesante, porque eu não quero ponderar simplesmente a tarefa do Oren, mas o Rav Kook, o primeiro grande rabino do Estado de Israel, sim, Rav Yitzhak Kook, dizia que a Teshuvah é a forma, que a Shirah é a forma mais elevada da Teshuvah. Ou seja, cada vez que, sim, o Oren canta, se transforma a prece em Teshuvah. Eu gosto disso porque eu acho que aí tem prosa, mas tem poesia. Sim? Não é simplesmente uma métrica determinada. Mas na tradição judaica, se eu falei um pouco de poesia e que agora vamos voltar ao tema da poesia, na tradição judaica nós temos outra categoria, que é Alahá e Agadá. Alahá e Agadá. Sim? Que é Alahá? Geralmente vamos dizer lei, mas na realidade é, como a mesma definição de poesia e prosa, ¿sí? Alajá é aquilo que não é Agadá, e que Agadá aquilo que não é Alajá. E também é muito difícil determinar que é qual é uma e qual é outra. O grande poeta de Israel, ¿sí? Da nação israelense moderna, Haim Nachman Bialik, ¿sí? Que todos devem ter escutado, ele nasce, na realidade, como jornalista. ¿Sí? É enviado no ano 1902, 1903, por aí, a cobrir uma matança que tinha sido feita, ¿sí? O primeiro grande pogrom, ¿sí? Que tem registro, o primeiro grande pogrom moderno, que tem registro, ¿sí? Na jornalística judaica. E ele é enviado como jornalista por um jornal chamado Das Welt, ¿sí? Der Welt, ¿sí? O Mundo, para cobrir o acontecimento. Isso aconteceu em Babi Yar. Babi Yar, sim, Babi Yar foi lugar do primeiro pogromo. E quando ele chega aí, sim, ele vê o que aconteceu, ele vê todos os mortos, os feridos, sim, o desastre que fizeram com a comunidade judaica, pega um papel, uma caneta e começa a escrever, sim, o famoso poema que se chama A Cidade da Matança. A Cidade da Matança, sim. Esse foi o início da poesia moderna judia. E por isso, por ser um poeta, foi considerado, ¿sí? O maior escritor, ¿sí? No início, por isso é muito interessante. Quem é o maior escritor judeu? Aquele que é poeta, aquele que sabe fazer shirá. Bialik, entre outras coisas, ¿sí? Ele tinha um parceiro chamado Ravnitsky. E juntos fizeram um trabalho muito interessante, ¿sí? Um trabalho, eu diria, monumental, que foi recopilar todas as Agadot, ¿sí? Que aparecem no Midrash, no Talmud, em outras tradições literárias, ¿sí? E ordenar elas em temas, ¿sí? Esse livro, que é um livro muito grande, muito grosso, eu acho que tem tradução em português? Não, ainda não. Tem que fazer tradução em português. É?
Eh, eh, é considerado também um dos livros essenciais da moderna literatura, sim, hebraica. Por que a moderna literatura hebraica? Porque não é uma criação danada, sim, que aparece de, sim, é a recopilação da tradição judaica de os mestres, os rabinos, até a época talmúdica do Midrash. Esse livro se chama Sefer Haggadah. Mas além disso, sim, vou lhes contar uma pequena história. Alguns anos atrás eu fui convidado com a minha filha menor, sim, que se dedica à literatura. Os dois fomos convidados ao Congresso da Língua Espanhola, sim, o Congresso Internacional da Língua Espanhola que se fazia em Jerusalém. Então nós falamos com a Norma, vamos os três para lá. Sim? Eu tive que falar, ela falou muito bem, eu tive que falar, mas ela falou muito bem. Sim? E depois nós dizemos com a Norma, vamos fazer uma coisa. Eh, Nós quase que não conhecemos a cidade de Tel Aviv, sim? Sempre que nós moramos anos na cidade de Jerusalém e Tel Aviv era para fazer algum trâmite, comprar alguma coisa que você não achava em Jerusalém, então ia a Tel Aviv. Sim? Vocês sabem que as distâncias são muito curtas, uma hora, mas para aquele que vive em Israel, ir de Tel Aviv a Jerusalém é como ir de aqui a Bahia, sim? Eles levam comida no ônibus, etc, etc. Sí, é uma coisa. Nós decidimos, pegamos o Airbnb a primeira vez na nossa vida, sim? E alugamos um apartamento na Rua Trumpeldorn. Rua Trumpeldorn. Já vou contar a história porque chegamos lá com as malas de noite. O táxi, sim, como fazem os táxis em Israel, eles deixam você onde eles querem, não onde você precisa. Então nós chegamos lá, estávamos a 2 quadras da Rua Trumpeldorn e começamos a perguntar onde é a Rua Trumpeldorn. Uma mulher nos disse, é por aqui, chega para lá, e você, esquerda, direita, você vai chegar à Rua Trumpeldorn. E ela nos diz assim, eh, qual é o número? Eu falei o número, disse, Sheinim Shkeitim chama. Os vizinhos são muito calados, sim? Muito silenciosos. Ao outro dia, isso era de noite, ao outro dia abrimos a janela e encontramos que está frente ao cemitério. Sim? Então, eu falei para a outra, eu falei com uns amigos que estávamos frente ao cemitério e eles me falaram, não, mas tem que ir a esse cemitério, é muito interessante. Lá estão, sim, todos os próceres do novo Israel. Sim? Quando eu falei para a Norma, vamos sair para isso, você não tem outra coisa para fazer que sim, ir a visitar o cemitério? Estamos em Tel Aviv, tem praia, tem. Mas fuimos os dois. Eu, eu recomendo a todo mundo que vai para Tel Aviv de ir ao cemitério de Trumpeldor, porque você vai se encontrar lá, sim, com a história judaica moderna, com a história israelense moderna. Todos os escritores, todos os cantantes, ¿sí? Tem lá a Shoshana Damari, tem a Ari Einstein, ¿sí? Tem o Bialik, tem o Ravnitsky, ¿sí? Cada um deles está naquele lugar. É um lugar de peregrinaje, se diz? Peregrinação, de peregrinação. Nós chegamos, eu me lembro que Shabbat de tarde, encontramos um grupo de jovens na porta do cemitério, o cemitério está fechado, eles cantando as canções de Arik Einstein. Sim? Kama Tov Shabbat Habaita, eles estavam aí. Eu não entendia o que acontecia, não? Era assim, um momento
espiritual, bonito. Bom, todo eso para dizer que o Viale, que está enterrado lá, e ele escreveu ensaio muito, que também é um ensaio fundante em prosa, que se chama Alajá Veagadá. Alajá Veagadá. ¿Sí? Ele faz lá desenvolvimento da ideia de que é Alajá e que é Agadá, mas ele dá uma definição. Alajá e Agadá são duas caras da mesma moeda. ¿Sí? Onde você acha alajá, você tem que buscar agadá. Não existe alajá sem agadá e agadá sem alajá. Por isso não é errado dizer que alajá todo aquilo que não é agadá e que agadá todo aquilo que não é alajá. ¿Sí? Duas caras da mesma moeda. Teve eu quero trazer agora também, um pensador chamado, que não é muito conhecido, mas que nos últimos anos começaram a ele a pesquisar, porque ele não deixou praticamente coisas escritas, sino que deixou uma tradição oral para seus alunos. Ele se chamava Shoshani, Shoshani, ¿sí? Ninguém sabe quem era especificamente, onde tinha nascido, ¿sí? Eu escrevi há muitos anos atrás em português, na resenha judaica. Tem ainda a resenha judaica? Não. Na resenha judaica eles me pediram de escrever uma coisa, eu escrevi sobre Shoshani, ¿sí? Shoshani dizia, ele era um indivíduo que sabia de cor todo que vocês podem imaginar, ele sabia de cor, desde literatura clássica até toda a literatura judaica. ¿Sí? A tese dele era, onde você acha alajá, tem que procurar até o fundo para encontrar Agadá. ¿Sí? E onde você acha Agadá, tem que procurar até o profundo, se com profundeza, para encontrar Alajá. Ele diz, por exemplo, a criação, sim? Gênesis, é Alajá ou é Agadá? É difícil, porque você aprende do Gênesis, Lishmor et Shabbat, sim? Você aprende do Gênesis que o Shabbat é um dia sagrado, isso é Alajá, sim? Mas somente alajá. Si a literatura, si nós pensamos que o mundo judeu é simplesmente alajá, seria uma coisa árida, ¿sí? Uma coisa que não tem sentido, que não tem graça, ¿sí? Então ele diz, o trabalho, ¿sí? do Moré é realmente encontrar alajá onde tem agadá e agadá onde todos acreditam que tem alajá, ¿sí? Si vocês querem alguma vez gozar de uma biografia, ¿sí? Tem um livro que se chama Messier Shoshani, ¿sí? De um jornalista chamado Malka, ¿sí? Seu sobrenome é Malka, um jornalista francês, ¿sí? Nós traduzimos isso para o espanhol. Eu colaborei com uma editorial que se chama Lilmot, em espanhol, e nós traduzimos esse livro porque era um livro que você acha uma figura que só um exemplo de quem era Shoshani. Shoshani morou na França numa época. Ele morreu em Montevideo. ¿Sí? Os grandes filósofos da época dos anos 60 iam estudar com Shoshani a Montevideo. Elie Wiesel, por exemplo, viajava uma vez por mês a Montevideo para estudar com ele. E o Levinas, ¿sí? O famoso grande filósofo contemporáneo, ¿sí? Él era un alumno de Shoshani. Y se conta que él estaba na casa, él no tenía uma grana, ¿sí? Entonces moraba en casas de las personas. Él estaba morando en la casa de Levinas en París, depois da guerra. Levinas tinha que dar uma aula e ele perguntou: que é o que você
vai ensinar hoje? Robespierre. Tá bom. Entonces, Shoshana falou, me deixa dar a aula a mim? Dice, como você me deixa? E Levinas fala, deu uma aula que foi única, maravilhosa. Tem muitas histórias ao redor dele, não quero falar desse tema. Mas eu quero voltar à ideia, porque trouxe todo isso, ¿sí? Simplesmente porque a crítica bíblica acha que o livro de Devarim, ¿sí? O livro que nós estamos agora percorrendo, son algunos, según otros, son pelo menos os 7 últimos discursos de Moshe. ¿Sí? A crítica bíblica vai dizer que não se podem atribuir a Moshe, sino que há algumas que podem ser atribuídas a Moshe, outras que não podem ser atribuídas a Moshe. ¿Sí? Bezot Abraha, por exemplo, pode ser atribuído como um discurso de Moshe, é difícil. Por quê? Porque fala da sua própria morte e em onde vai estar enterrado. Na verdade, não se sabe onde está enterrado. Tem uma discussão ao redor disso, se vamos ter tempo, vamos chegar a isso. Mas tem todo. Mas esse, sim, a partir de Vayelech, é o último discurso. O último discurso de Moshe. Por quê? Que está dizendo agora? Moshe que diz hoje, já está, acabou. Sim? Chegou o momento da minha morte. Sim? Y él le fala a partir de este momento eh, con una forma de desencanto. ¿Sí? Es un desencanto. ¿Moshe quer morrer? No, Moshe no quer morrer. Moshe no quer morrer. ¿Sí? Segundo Midrash, él le halla que le tiene que ser eterno. ¿Sí? Escuta, o que eu fiz pelo povo judeu não tem, você vai me deixar agora morrer. A partir de aí, sim, os exegetas medievais falam que começa não só o último discurso, sino que começa a última poesia de Moshe. Sim? Quando ele começa a dizer, eu vou morrer, a partir desse momento, a língua se transforma em poesia, em shirá, em shirá. Sim? Então, nós vamos ler hoje, sim, e os próximos dias, sim, a Azinu, Vezot Abraha, é todo feito em forma de poesia, sim? Tem uma métrica determinada. Mas qual é o conteúdo de toda esta questão? ¿Sí? Por um lado, tem a ideia de que Moshe tem medo de morrer, e vamos falar agora disso, mas por outro lado, que a culpa da morte de Moshe é pelos pecados do povo de Israel. ¿Sí? Eles fizeram coisas erradas e Deus castiga ao povo de Israel a través da morte de Moshe. Por quê? Quem é aquele que não vai poder entrar na terra de Israel? Moshe, mas o resto vai poder entrar. Aí é onde demonstra Deus a grandeza dele. ¿Sí? Eu diria assim, como diz Max Weber, o sociólogo, ele fala de uma ética, a ética cotidiana e a ética da governança. Sim? São duas éticas diferentes. Você, em seu aspecto privado, muitas vezes não vai tomar as mesmas decisões que toma quando você é governante. Quando você é governante, se faz coisas que não são eticamente corretas para o indivíduo, mas têm que ser eticamente corretas para a totalidade. Sim? Embora de que isso não seja bom para um indivíduo. Aqui acontece, sim, o Max Weber con una imagen profética prácticamente tomó aquello que acontece en la Torá. Moshe, segundo Moshe, es castigado
mas o povo de Israel, sim, é, 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 é salvado, é perdoado, sim? Vocês vão dizer, tem alguma coisa muito cristã dentro deste conceito? Sim, sim, na verdade que sim, na verdade sim. Mas voltemos agora ao tema da morte, sim? Eh, os exégetas falam uma coisa, e especialmente Rashi, ele fala uma coisa muito interessante. Quando escreve, quando pronuncia toda esa poesía a partir de Azinu, Bezot Azinu, Vayelech Azinu, Bezot Abraha, as três parashiot, nas últimas 24 horas da vida de Moshe. ¿Sí? Es como una necesidad de él de sintetizar a sua própria vida. Você tem que saber, o livro de Deuteronômio, em geral, é uma retrospectiva da vida de Moshe. ¿Sí? Esto é a retrospectiva da retrospectiva. São as últimas palavras feitas, ditas em forma de shirá, em forma de poesia. E nessa poesia, sim, ele vai ser um pequeno repasso da sua vida, mas essencialmente a questão da morte, sim, como vai se encontrar com a morte. E a literatura judia, especialmente a literatura medieval, tomó ese motivo, ¿sí? Para escrever mucha poesía. Vocês sabem que a maioria do Mahzor, não a maioria, uma grande parte do Mahzor, uma grande parte do Sidur, o Sidur desde outro lugar, é poesia tomada ao Sidur essencialmente dos Teilim, ¿sí? Dos Salmos. Mas os medievais escreveram uma grande quantidade de poesia, sim, que agora, recém agora, se está recapturando, se está trabalhando, se está analisando. E uma parte da poesia tem a ver com a morte de Moshe. A morte de Moshe. Como ele enfrenta, sim, o momento da morte. Como vai ser o momento da morte. E ele, sim, que acontece com ele? Ele tem medo. Ele tem medo. Quem não tem medo da morte? Quem fala que não tenha medo da morte é mentira. Mentira. Sim? Todo mundo tem medo da morte. E que faz Moshe? Há poema, sim, escrito no século VIII por un poeta que moraba en Tiberia, ¿sí? Llamado Pinjas Cohen. Eh, un dos profesores con quien yo estudié, Raymond Chandlin, ¿sí? Está haciendo ya varios años que él está haciendo una traducción de ese poema y un análisis de ese poema, ¿sí? Ese poema es parte de lo que se llamaban, ¿sí? Dahit. Dahit son partes de un piut, ¿sí? Nós leemos o tempo inteiro piutim, especialmente en Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿sí? Piutim. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech, é un piut, por exemplo. O Lejado Di é un piut, ¿sí? Piut é uma forma literaria de cantar poesía, de dejar, ¿sí? Un registro da poesía. E que facían eles? Saben que o mundo judaico, não o mundo em geral, não o mundo judaico, tem espiões e tem aqueles que copiam, sim? O Charles me falava, eu roubei uma frase tua, e eu falei para ele, não, você não roubou, porque seguramente eu tinha roubado de alguém essa frase, sim?
nós temos em toda a vida, sim, duas boas ideias, sim, e os gênios têm três. Isso é todo. Mas, em geral, nós temos duas, os seres normais que nem nós, sim, temos duas ideias e os gênios têm três. Por isso são gênios, porque têm três, sim? Então, eu posso te dizer, Charles, que eu seguramente roubei de alguém essa ideia. Mas como no medioevo roubavam, sim, os poemas e se atribuíam eles os poemas, que começaram a fazer? Eles começaram a pegar, por exemplo, a primeira letra, sim, de uma poesia, o primeiro, não sei, a estrofa da poesia, depois a segunda estrofa, e colocavam assim as letras até completar o nome. Por exemplo, se vocês pegam o de Jado Díez, é o caso clássico, ¿sí? Que você lê, ¿sí? Lejado di es Shlomo Alevi Alcabetz, que era un místico medieval que moraba en Safed. Mas por qué hacían eso? Porque era copyright. Ese era copyright da época, ¿sí? Para que ninguém possa dizer, eu escrevi isso. Não, não, não. Isso escreveu, ¿sí? Bom, o Netane Tokef. O Netane Tokef não é em forma de piut, sim, mas também é uma criação medieval, sim, produto das perseguições dos judeus naquela época. Essas são todas formas, sim, literárias que se faziam naquela época. Eu quero contar un poco acerca de ese poema, ¿sí? De ese rajit, de ese piut, eh, donde tem un diálogo entre Deus y Moshe. Todo o piut, todo rajit es un diálogo entre Deus y Moshe. Y Moshe, ¿qué es lo que dice para Deus? Me deja entrar. ¿Por qué você me castiga así? ¿Por qué me castiga de esa manera que me mata? No solamente me mata, es un maíz mame él, ¿sí? No solamente me mata de la peor manera, que no me deja entrar a tierra. Entonces, él le da 6 argumentos, Moshe. Eu acredito, dice Moshe, que você no me deja entrar por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Vamos a hacer una rápida eh, un rápido repaso los 6 argumentos que da Moshe, por qué no voy a entrar en la tierra prometida. O primero es, dice, você no me deja entrar en la tierra prometida por aquello que eu falei na zarza ardiente. Na zarza ardiente se dice. Pues celebran lo que acontece, eles llegan a zarza ardiente, ele ve a zarza ardiente y Deus dice, você vai ser aquele que vai liderar o povo. Y Moshe da 5 argumentos, ¿sí? Lo último dice, Shlach na bashar tishlach, envía otro, ¿sí? Él fala que él tartamudo, ¿sí? Tartamudo se dice, gago, gago, ¿sí? Gago, que ele não tem força, que ele não tem personalidade, que envia, sim. Tem outros caras que podem fazer melhor esse trabalho do que eu, por exemplo, meu irmão Arão, mas, então diz, você não me deixa entrar porque eu falei uma vez que uno quería hacer, eso es un pecado suficiente para no entrar na terra prometida. Você não compreende a minha condição humana. Eu tenho medo. E que é que tem medo? Você criou os homens com medo. Então, dice, mas vamos continuar. Quando o faraón obriga aos israelitas, quando o faraón obriga obriga no, ¿cómo se dice? Obligar, ¿no? Obliga, da orden, ¿sí? De buscar su propia palha para hacer os tijolos, ¿sí? Moisés se queja
ante Deus, sim, da condição dos judeus. Dice, você não me deixa entrar porque por isso eu queria defender os judeus. Terceiro, o assunto de Korah, sim? Que acontece? Vocês se lembram? Korah fez uma rebelião contra os judeus e Moshe estava tão zangado que pediu que matem eles. Dice, por isso você não me deixa entrar. Ao final, você, sim, a terra tragou eles. Mas porque eu tive desejos de que você mate outros? Eh, Depois a outra em Números 16:30, a mesma coisa. A quinta é, vocês se lembram, que é a pedra, ¿sí? Esse é o clássico. Não deixa entrar ao povo de Israel porque golpea a pedra, ¿sí? E no trabalho, no livro de Números 32:14, ele diz, ¿sí? Am Sheoref, você não me deixa entrar porque eu diz, sim, que o povo é insuportável. Por isso você sabe que é insuportável. Mas eu falo que é insuportável, então você não me deixa entrar. Esses são os 6 argumentos, sim, que acha Moshe de por que ele não pode entrar na terra prometida. Mas de todos modos, esos son, sí, son 11 estrofas, los cuales a cinco primeras, Moshe dá os argumentos, depois Deus dá os argumentos de por que não vai deixar entrar. E quais são, essencialmente, você é um ser humano. Sim? Eu não permiti nenhum ser humano entrar à vida eterna. Então vem a última estrofa, que é a estrofa mais impactante, a estrofa mais comovedora. Então Moshe diz assim: se não me deixa entrar na terra prometida, como diz na Torá, deixe-me ver a terra prometida. Vamos fazer assim, diz: não me deixa pisar a terra prometida. Eu não preciso pisar, mas eu preciso ver in situ a terra prometida. E escutem que contemporâneo isso. Ele diz: me deixa entrar com as nuvens, sim? Eu vou em cima me transformo em nuvem e eu vou para. A segunda, permítame com dentro do cauce do rio, sim? Do Jordão, chegar até a terra de Israel e ver a terra de Israel. E a última que é muito forte. Eu estou fora da terra de Israel, mas me permita fazer um túnel para entrar à terra de Israel. Sim? Não existe mais coisa mais impactante para nós, sim? Aqueles que vivemos o drama desta época, que me permite entrar num túnel na terra de Israel. Então, a história não é. Sim, a história às vezes volta. A história às vezes volta. Sim. Esse tema do túnel já é da época bíblica. Finalmente, finalmente, a Torá diz, como não vamos poder falar disso na próxima, porque a próxima já é Yom Kippur e depois, sim, Vezot Abrahá já vai ser em Simchat Torá. A Torá diz que ninguém conhece o lugar onde foi enterrado Moshe. ¿Sí? Ninguém conhece o lugar onde foi enterrado Moshe. Alguém esteve na Jordânia? Não em Petra. Na Jordânia, em Amman. Eu estive em Amman. Você esteve em Amman. Em Amman. A alguns quilômetros de Amman, 2 horas de Amman, sim? Você pode chegar até o Monte Nebo. Sim? É? Este. E no Monte Nebo tem uma pedra lá que diz: aqui foi enterrado Moshe.
Aquí fue enterrado Moshe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nós judeus não acreditamos onde foi enterrado Moshe, mas existem outras tradições religiosas que acreditam que Moshe foi enterrado no Monte Nebo, ¿sí? A tradição muçulmana e alguns grupos das tradições cristãs, ¿sí? Acham o lugar. Mas é muito interessante chegar até esse lugar, até o lugar onde está a pedra que diz que é o túmulo de Moshe. Porque de lá, num dia claro, sim, sem nuvens, você pode ver a terra de Israel. É muito impressionante. Você se para aí e você imagina o que viu Moshe naquele momento. Bom, até aqui eh, as minhas observações. A ver se esqueci alguma coisa mais. Ah, sim, simplesmente isso. Que interessante, voltamos a. Eu comecei com Funes el Memorioso, sim? Que diz a exégese medieval? O que fez Moshe nas últimas 24 horas? Escrever o poema, 12 horas levou para ele escrever, sim, as três últimas parashiot e 12 para ensinar de cor aos outros, sim? Ensinar de cor aos outros para transmitir. Essa é a força sim, da tradição oral. Amanhã eu vou falar um pouco, amanhã de noite, então tem que vir. Vou falar um pouco da ideia da tradição, a força da tradição oral. Bom, obrigado a vocês por ter me suportado. Diga. Da Trumpeldor. Tem uma curiosidade interessante, porque tem dois cemitérios fortes em Israel, esse da Trumpeldor em Tel Aviv e o Har Herzl, não é? Então, o Har Herzl tem basicamente a liderança. Política. Não, Jerusalém é o lugar que deveria ser espiritual, não é isso? Então, ali está Herzl, que é o político. E no cemitério da Trumpeldor, que Tel Aviv é o lugar material, quem está lá? A Hadam, que é o contrário. Né? Então, tem essa inversão. Isso aí eu roubei do Paulo Geiger, tá bom? Eu quero destacar da tumba, da túmulo de Herzl, ¿sí? Que vocês sabem que tem uma discussão, não teve, tem uma discussão muito forte ao redor da ideia de se Herzl era judeu ou não. Esse é um dos pontos. Ou seja, vocês imaginem, o criador do sionismo, o pai do Estado de Israel, era um goi, vamos dizer assim, forte, ¿sí? De maneira. A segunda questão, que tem muitos pesquisadores que estão trabalhando no tema, a esposa de Herzl, ¿sí? Não era judia. Eles falam que a esposa, porque essencialmente não existe a Ketubá de Herzl. Não existe a Ketubá de Herzl. Ele não é ilógico, não é ilógico, porque na comunidade onde ele vivia e onde conheceu ele e se casou, tinha que ser, sim, os registros não dizem nada ao redor do casamento de Herzl, sim, e falam que ele se casou num povo muito pequeno que não tem registros. Isso dizem os sionistas que querem retomar a coisa. Então, com essa discussão que aconteceu, quando trouxeram os restos de Herzl à terra de Israel, o debate era onde vai ser enterrado. Se ele não é judeu ou se ele se casou com uma mulher não judia, onde vai ser enterrado? Sim? Onde vai ser enterrado? Mas se vocês, eles fizeram isso com muita picardia, se diz? Existe esperteza, com muita esperteza, com muita esperteza. Botaram ele num lugar elevado, ¿sí? E longe do resto, de modo tal que ninguém possa, ¿sí? Entrar em discussão ao redor desse tema. Mas é verdade, o Ahad está. ¿Sabe que os sionistas verdadeiros estão em Tel Aviv? Os outros, ¿por quê? Porque Jerusalém não é uma cidade
símbolo do sionismo. Tel Aviv é o símbolo do sionismo. ¿Sí? Tel Aviv foi criada no 1911, ¿sí? Y todos los sionistas iban ahí de un lugar que era Areia, os ieques criaron la ciudad de Tel Aviv, ¿sí? E essa é a força do lugar, ¿sí? Jerusalém é eterna, mas Tel Aviv é sionista, ¿sí? Esse é o debate. Bom, por culpa de Guedalia, no estamos tomando café. ¿Saben quem era Guedalia? Eu aprendi isso do Oren. Se temos que jejuar, então são Guedalia ou não. Eu conto todo o tempo essa. ¿Sí? Se Guedalia hubiese vivido, se eu tivesse morrido, Guedalia não hubiese, ¿sí? jejuado. ¿Por qué yo tengo que jejuar por Guedalia? Sí, mas no es tan ilógico. Guedalia era simplemente o gobernador, ¿sí? De Judá, ¿sí? Na época após da destrução do templo de Jerusalém. Se fala que o avô de Guedalia deixou unos libros, eso dicen los pesquisadores, foi aquele que escreveu uns livros cuja base é o livro de Dvarim, aquele que nós estamos escrevendo agora. O livro de Dvarim, que é aquele que sim, não é de Moshe, sino que era do avô de Gedalia. Sim? Mas isso é parte sim, das histórias. Ah, você é Gedalia, você é Gedalia. Então, só para deixar claro que ele era um homem especial, grande administrador, refez a cidade feita na Babilônia e tornou-se um profeta, um homem tão importante que nesse dia nem se come. Então, você vê como é como Yom Kippur, quer dizer, é um cara que foi fantástico. E eu me orgulho muito de ter o nome dele. Porque eu nasci no terceiro dia de Tishrei. É hoje. Parabéns, parabéns. Então vamos tomar café em honor ao aniversário. Bom, mas é jejum, não tem nada. Bom, eu queria agradecer aqui, ó, mais uma vez ao Rabino Goldman e lembrar que amanhã, obviamente, tem o Kabbalat Shabbat, a prédica, e na segunda-feira tem uma atividade com o Rabino Goldman às 19h30, tá? O Sagrado do Perdão. Então, às 19h30, né, se inscrevam. Vamos aqui estar juntos estudando novamente com o Rabino Goldman. Não deixa de se inscrever, tá? E hoje à noite, quem tem filhos em idade de Madrir, ou é Madrir, ou quer, enfim, quer estar junto, tem uma atividade com a família Goldman e os jovens na sinagoga hoje é 19h30. Não, só para os jovens. Não, tem que ser jovem de idade, não só de espírito. E tem pizza e tem tudo, mas vamos chamar os jovens para virem, tá? É isso. Então, vamos lá. Obrigado, Oren. Obrigado, Rabino Goldman. Pode encerrar.